Olá a todos que nos acompanham. Esse é mais um episódio da série de entrevistas para o projeto Bom Senso Brasil. Eu sou o Felipe, esse ao meu lado é o Dr. Luiz. E hoje nossa ilustre convidada é a doutora Rayane Maiara Lucas de Proença. Ela que é a presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Sorocaba. Seja muito bem-vinda ao espaço, fique à vontade. E para começar, pode dar uma apresentação breve da sua Faça trajetória. a sua A apresentação. palavra está com você. Primeiramente, eu agradeço o convite, é muito especial estar aqui hoje para falar sobre um Bom Senso Brasil, né? Hoje que é o Dia Internacional em Combate à Discriminação Racial, dia 21 de março, então é uma data que a gente celebra o movimento. Eu sou a Rayane, sou advogada, sou presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB da subseção daqui de Sorocaba. Também estou conselheira no Conselho do Negro aqui de Sorocaba, onde a gente faz uma série de políticas públicas, né, para a comunidade negra de Sorocaba. Então, basicamente, é isso. Rayane, eu sou o Luiz, Rayane, todo mundo informal aqui. Uma dúvida, e aí eu vou falar até o porquê, depois eu mostro o porquê. Que surgiu fazendo aí uma pesquisa, fazendo a nossa lição de casa, né? E muita gente tem essa dúvida. Você com certeza pode explicar com primazia. Como se define hoje a pessoa negra? Define assim, tipo assim, pela questão de IBGE, que a gente ficou em algumas dúvidas que tem negro, preto. Ué, mas esses não são o mesmo? Então a gente pegou e ficou nessa dúvida. Defina pra gente, ou melhor, como se define isso hoje? Tá. O IBGE, ele juntou, na verdade, o negro com uma junção de preto e pardo. Então, ser negro no Brasil é ou ser preto ou ser pardo. E aí, quando eu explico isso, a maioria das vezes eu explico assim para as pessoas entenderem mais o que seria ser preto. Seria fisicamente mais perto do que seria um africano. E o que seria ser pardo? Fruto da mestiçagem. Tá. Então, pessoas negras de pele mais clara, mas ainda assim negras. Então, por exemplo, eu sou lida pelo IBGE como parda, porque sou fruto da mestiçagem. Sou negra, mas tenho a pele mais clara. Mas tenho a questão do cabelo, a questão do nariz, a questão da família. Então, basicamente isso. Ser negro é a junção de ser preto Entendi. e ser pardo. Entendi. Eu não sabia. Isso causa geralmente uma confusão mesmo. Mas qual é o termo certo a falar? O que é ser preto, o que é ser negro, o que é ser pardo? Então, basicamente é isso. Então, assim, resumindo, o negro é a junção do preto e o pardo. Então, Isso. dentro da população negra, você tem o preto e o pardo. Isso. O preto é aquela pessoa que tem o traço mais próximo do africano. Isso. E a parda é a miscigenação. Isso. Certo, interessante. Doutora, Isso eu falo porque, né? Põe a primeira até o... a gente ia perguntar antes como você vê essa questão da autodeclaração ser critério para a pessoa se definir negra ou parda no Brasil. Complicado, né? Aqui, por exemplo, temos Arthur Lira, Vocês foram deputados federais. Essa questão de autodeclaração, ela é bem tensa, né? Uhum. Porque assim, quem é o outro pra dizer o que você é? Né? A gente começa desse princípio. Quem é o outro pra dizer que você é preto, pra dizer que você é pardo, pra você dizer que você... Ninguém, não é ninguém, Sim. né? Você que tem que se autodeclarar. Só que aí a gente se vê perante, né, políticas afirmativas que pessoas brancas usam dessa descendência. Tem um nome específico que eu esqueci agora, é a afroconveniência. Então você é afro, você é preto, você é pardo, quando te convém. Para políticas afirmativas, como essas, né? Nas universidades, enfim, no parlamento. Então, aí você se autodeclara. Quando não te convém, você é branco. Então, é basicamente isso. Essa é uma questão bem delicada. Tem várias questões, por exemplo, de reprovação em concurso público, de Hoje tem bancas, que né? A gente faz recurso, quem é aprovado. Porque a gente chega lá numa banca, vão ter várias pessoas e vão julgar se você é preto, se você é pardo, né? Ou seja, se você é negro, se você cabe dentro daquela política afirmativa. Então, isso tudo é muito difícil ainda. Eu acho que a gente está bem no iniciozinho para trazer essas definições completas. Eu trabalho muito na questão do limite de razoabilidade. Bom senso. E bom senso, né? Você chegar assim, falar assim, olha, eu sou negro, eu sou pardo, né? Tem aquela questão do genótipo e do fenótipo, ok? Mas assim, uma pessoa loira de olho azul, desculpe, não dá. Não dá. E sabe, já chegou questões aí de universidades, inclusive as universidades hoje, elas fazem banca até com mais
um negócio mais acurado, porque estava meio bagunçado. Sim. Tinha pessoas aí que passavam no bronzeamento artificial, nudo e muito para dizer. Sim, pra gente que é. Efeito de foto, o pessoal escurecia a foto. Isso é errado. Teve um estudante de medicina, parece que teve um caso desse. Eu acho que esse é um ponto, acho que deveria saber. Mas é alarmante, né? Metade dos parlamentares, metade do Congresso, dos que se declararam negros, serem brancos. Isso aí não por questão de cota, nada, é porque tem dinheiro a mais. Eles trabalham com verbas. Tiveram políticas públicas que tinham que destinar determinada verba para candidatos negros, né? E geralmente são pessoas que já estavam, inclusive, no parlamento, já têm uma condição financeira, não precisaria disso. Né? Sim. Mas, infelizmente, né, vamos aí. Vamos lá. Hoje, quais são os grandes desafios? Todos, né? Acho que não tem. Eu acho que todos. É difícil, né? Você me pergunta qual que são os grandes desafios. Eu acho que a gente pode, assim, categorizar. Os grandes desafios na educação, na questão financeira. Eu acho que a gente pode fatiar, né? Então, a gente tem desafios, a gente tem cotas raciais, políticas afirmativas, sim. Mas é uma questão muito recente. É o que eu sempre falo. Eu gosto de ter uma análise bem histórica das coisas. Então, assim, o Brasil, ele foi invadido há 500 anos. Por mais de 300, a gente teve o processo de escravização. Por mais ou menos 127, a gente tem a liberdade. Então, a gente fala, mais de um século é muito tempo, mas perto de 500 anos não é tanto tempo assim. E aí a gente começa a pensar políticas afirmativas, é muito menos tempo. Então a gente está no início do início da coisa. Então, falar o que é o mais difícil é muito difícil, porque a gente tá muito no início de conquistar direitos ainda, sabe? Então, quando a gente fala de educação, tem as políticas afirmativas, mas aí tem o fraude às cotas, tem as políticas afirmativas, aí aqueles negros, eles entram pra estudar, mas e a evasão escolar? Como é que a gente Como lida permanece, com né? com a permanência? Como que esse negro vai se comportar dentro da universidade? A universidade, ela tá preparada para esses recortes? Mesma coisa nas empresas. Hoje se fala muito sobre vagas afirmativas, né? Tá muito na moda essa questão de SG, vamos cumprir agendas raciais e tudo mais. Ok, vamos contratar pessoas negras. E como vai ser esse ambiente de trabalho? As outras pessoas, a liderança, o dono da empresa vai estar letrado o suficiente para lidar com essas questões? Quando essa pessoa for vítima de discriminação racial dentro da empresa, esse dono, esse gerente, esse chefe vai estar preparado para lidar com isso? Ou ele vai perpetuar o racismo institucional dentro da empresa dele? Então são muitos desafios. Na justiça, muitos desafios também, porque a gente lida com o judiciário que tem 12% dos magistrados, por exemplo, pessoas negras, então pretas e pardas. Muito poucas. Eu acho que eram 8% pardas e o restante 4% pretos. Então, assim, isso não reflete a nossa sociedade. Então, a gente tem pessoas brancas julgando pessoas negras o tempo inteiro. Então, assim, mais uma dificuldade. Então, são várias. A gente pode traçar várias frentes. O próprio parlamento. O parlamento não espelha a sociedade, né? Se a gente é a maioria pessoas negras, onde tá essas pessoas negras pensando pelo povo negro? A gente fala também do judiciário, né? A gente teve uma grande campanha antes do ministro Dino assumir a vaga da Rosa Weber, e teve uma grande campanha de que se buscava uma ministra negra pela primeira vez, aí houve toda uma pressão do movimento negro. Por quê? Porque a maioria da população brasileira são compostas de mulheres negras. Então, aonde estão essas mulheres negras no ambiente de poder? Como que só homens brancos vão julgar a população negra, as mulheres negras? Então, não se reflete. Então, as dificuldades acabam sendo muitas. Vou colocar uma eu ia falar que eu vi aqui no seu briefing que você é pós-graduanda em Direito Antidiscriminatório e Compliance, né? Sim. Então eu ia perguntar, essa percepção, como você vê hoje em dia essa percepção na questão do compliance? As empresas têm se preocupado mais com essa questão antidiscriminatória? Assim, tem, até meio que a página 2, porque que nem eu falei, o que as empresas pensam é, vamos contratar. Então, vamos contratar, vamos abrir as portas das nossas empresas para essas pessoas. Então, vamos contratar. Só que, se a gente pensar, contratar é o mais fácil. Porque a população negra é a maioria do Brasil. Então, é muito fácil contratar uma pessoa negra. Se você quiser ter aqui no estúdio só pessoas negras, você tem. Você tem um jornalista, você tem um fotógrafo, você tem um filmmaker, você tem todo mundo aqui. Mas aí, lidar com essas pessoas, com esses recortes raciais dentro dessas empresas, que é a maior dificuldade, lidar com esses recortes. Então, por exemplo, assim, eu vou te dar um exemplo. Grandes empresas, né?
Se fala muito sobre o networking. Então, todo mundo tem que fazer networking, todo mundo tem que estar nos lugares e tudo mais. Aí, suponhamos uma empresa que tem uma vaga afirmativa ali, um escritório de advocacia, vamos colocar assim, um escritório de advocacia aqui em Sorocaba, hipoteticamente, tá? E aí, tem ali 2 advogados negros em uma banca de 30 advogados. E aí, toda sexta-feira, eles saem pra fazer festinha. Assim, para confraternizar. Happy hour. Happy hour, toda sexta-feira. E aí, vamos supor que é num lugar caro aqui em Sorocaba, um lugar X aqui em Sorocaba. E aí, são sempre as mesmas pessoas. As pessoas negras dificilmente vão estar nesses lugares. Por quê? Uma questão financeira. Ser branco é totalmente diferente de ser negro e até ser advogado. Por quê? Quando pessoas brancas ascendem socialmente, geralmente elas não têm pessoas atrás, não tem tantas pessoas atrás. Quando uma pessoa negra ascende socialmente, ela tem pessoas atrás que ela tem que ajudar. Então, ela muitas vezes ela não vai pegar o dinheiro dela e ficar indo ali toda sexta-feira num afterzinho. Mas é naquele afterzinho que se faz amizades, que se faz network, que pode surgir oportunidades de trabalho. Então, como que o dono desse escritório vai lidar com essa situação? É uma questão que a gente tá falando sobre raça, sim, porque é nesses envolvimentos que saem oportunidades de trabalho, sai network, sai o que todo mundo quer, quer ser conhecido, ter contatos, é nessas reuniãozinhas depois do ambiente de trabalho, e pessoas negras não vão ter poder aquisitivo pra ter. E aí, cabe à empresa entrar com aporte financeiro, olha, isso aqui vai ganhar mais só pra ir nessa festinha aqui. Ou bancar, por exemplo, assim, vai lá, pessoal, e a gente ajuda. Entendeu? Então, assim, são coisas assim, são detalhes que uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que as pessoas não pensam, mas elas existem. Eles se somam, né? Eu vou falar uma coisa interessante, né? Que assim, países diferentes, culturas diferentes, racismos diferentes, tá? Eu vou fazer uma comparação aqui, o americano, não sei se você conhece os Estados Unidos, e o Brasil, Certo. tá? Tem racismo lá também? Tem. E muito forte. Tem racismo no Brasil? Tem. O racismo americano, a gente percebe assim que existe muito entre as pessoas. Entre 2 pessoas. Não aceito o branco ou vice-versa. Inclusive tem universidades específicas, cafés específicos. Mas nos Estados Unidos eu percebo que a ascensão profissional, eles são bem a questão de mérito. Então você vê o general, a general negro, se você vai num hospital lá, você vê muitos médicos negros. No Brasil, você vê esse companheirismo mais entre as pessoas, mas a oportunidade profissional não dão. O negro sofre profissionalmente, não se acredita no negro no Brasil. Na verdade, eu acredito que o racismo americano, ele é totalmente diferente porque a gente viveu um processo pós-abolição diferente também, né? Nos Estados Unidos, a gente viveu o apartheid. Então, as pessoas negras eram separadas das pessoas brancas. Então, as salas eram separadas, tudo era separado. E aqui no Brasil, isso não aconteceu. Pelo menos não de forma tão Velada, não assim. Mas assim, não existiu isso. Aqui vai estudar só brancos, aqui nesse hospital vai ser só negros. Isso não existiu. Nos Estados Unidos já existiu. Então, por isso veio as universidades só para pessoas negras, para atender essas pessoas negras. Por que hoje se pode dizer que talvez tenha mais essas oportunidades fora do Brasil? Porque quando se juntam pessoas negras, ali houve um que a gente chama de aquilombamento. O que seria um aquilombamento? Só pessoas negras. E aí se cria uma comunidade muito mais forte. Então, historicamente, eu acredito que o racismo americano, as pessoas negras nos Estados Unidos, elas têm mais oportunidade de ascender profissionalmente por causa desse aquilombamento. Então, pessoas negras, elas estavam afastadas de pessoas brancas totalmente por causa do apartheid. Então, criou-se ali uma comunidade muito forte. E essa comunidade no Brasil, ela não existe. Então, assim, pra gente juntar pessoas negras aqui no Brasil é muito difícil. O que é diferente dos Estados Unidos. Então, eu atribuo essa diferença a esse processo. Eu tava lendo também, eu vi esse termo, que é economia negra, o pessoal tava falando. Sim, o Black Money, que a gente chama, né? Então, assim, o Black Money. O que seria o Black Money? Por exemplo, eu sou advogada.
para pessoas, só para advogados negros. Vamos fazer esse café. Lá no Brumas foi. E aí, eu e a Marcela, que foi eleita, né, que é a atual secretária-geral adjunta, começamos a fazer a lista dos advogados negros. E aí começou a dúvida, mas será que ele sabe? E aí eu chamo, olha, vamos lá, tal dia no Brumas, um café só para advogados negros. E aquele advogado fica tipo assim, mas eu sou? E isso aconteceu? De pessoas que, se todo mundo se colocar uma fila ali, fala se essa pessoa é preta ou é branca, todo mundo vai falar que é preta, mas a pessoa ficou assim, mas por que eu tô sendo convidada pra esse café? Então tem gente que não sabe, tem gente que não aceita. Você tá fazendo essa cara, mas é verdade. Gênio. Tem gente que não sabe, tem gente que não aceita. Então, assim, tem de tudo, né? Então, por isso que eu falo que a população negra é maior que 56%. Quando você traz esses dados, eles são bem maiores. E aí, agora, aí que vai, como que a gente faz, a gente, todos, para mudar essa situação para o negro confiar no negro e votar no negro? Porque assim, quando a gente fala em votação, né, participei aí de algumas campanhas em assessorias, né? E eu vi candidatos negros e candidatos excelentes, tá? Excelentes. E eu imaginava, tá, não, essa ganha, essa vai ganhar. E não é porque ela, inclusive, o objeto dela de campanha não era só simplesmente a questão racial. Tinha várias, tinha questões, educação, saúde, e pessoa que sabe o que está falando, tem vivência. 200 votos, falei, mas não é possível. Como? Aí eu falo, poxa, então, como? Sabe, por que não foi eleito com essa grande quantidade de pessoas? Maioria da população. E não elegem pessoas boas como essa. O que acontece? Será que é uma questão de, sei lá, de educação? Aí eu falei, o que acontece? Como que a gente muda isso? O que precisa mudar? Eu vou estar culpando os brancos. Não vou estar culpando os negros quando não há eleição de candidatos negros. Por quê? O país, né, todo mundo, os políticos todos, eles têm um projeto de país, né? Eles têm um projeto do que eles acreditam ser uma nação boa para eles, pelo menos. E aí, quando você fala pra mim essa questão... Isso é importante, às vezes o bom pro país é bom pra ele. E aí, quando você fala dessa questão, não é bom pro parlamento, Senado, Câmara, para pessoas poderosas, para a burguesia, vamos falar assim, né? Pode falar isso? Pode. Você é livre. Para a burguesia brasileira, a união do povo negro é Deus me livre. Porque se o povo negro se une... É a maioria. Você tá entendendo? Então, se o povo negro se une, sai de baixo, porque a gente é a maioria, a gente tem poder de voto. Então, a gente elege governador negro, prefeito negro, vereador negro, a gente faz a revolução, digamos assim, quando se toma essa consciência. Então, essas pessoas, a burguesia, quem tá no poder, bancada aristocrata, evangélica, elas têm horror a isso. Então, elas têm um projeto de país contra isso. E aí, quando o povo negro ele tem muitas dificuldades, muitas lacunas, se traz projetos para mascarar a dor do povo negro, trazendo uma pessoa branca. Então, por exemplo, o próprio papel da igreja. Se a gente, aqui em Sorocaba não tem grandes favelas, mas se a gente falar de São Paulo, de Rio de Janeiro, em grandes favelas, em cada esquina tem uma igreja evangélica. Quem que tá aquelas pessoas? Tá a igreja ocupando o lugar do Estado. Você pegou. Entendeu? Então tá ali, então tipo, o povo negro que não tem um médico no postinho, que não tem uma cesta básica, aí o que faz? O pastor traz o médico, o pastor traz a cesta básica, o pastor assume esse poder do Estado. E depois o pastor vai pedir voto. E essas pessoas, elas vão votar. Quase uma lavagem cerebral. Entendeu? Elas vão votar. Então, essa questão do povo negro não se apoiar, eu não culpo o povo negro. Eu entendi. Eu culpo o poder. O sistema. O sistema. Já foi construído assim. O sistema, ele foi construído Está assim. se desenvolvendo assim. Se desenvolvendo assim. Porque, que nem eu falo, se o povo negro se une, cara... Pra essas pessoas não vai dar bom, porque politicamente falando não tem pra nada. É a gente acima de tudo. Porque quando você colocou uma questão importante que eu não tinha me atentado a isso. Sabe, essa questão, não estou fazendo crítica à igreja ou não, de forma nenhuma, tá? Mas assim, a igreja, tanto que você tem a bancada. Tem bancadas. Tem evangélica, da bala. A bancada. Tem a bancada da bala, tem a bancada do agro, a bancada Sim, evangélica. a bancada evangélica. Tá. E quando você vai nas populações mais pobres, tá? Que hoje são os negros, tá?
poder não só de convencimento, mas de imposição. Olha, nós estamos fazendo um trabalho assim e você vai votar nesse candidato. É. Então as pessoas, elas votam naquele candidato indicado. E também muito por medo. A igreja, ela manipula as pessoas muito por medo. Medo do pecado, medo disso, medo daquilo. Então, por medo as pessoas fazem muita coisa. Tem um livro que chama Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório, que conta a história de uma menina de 13 anos que ela tem essas questões religiosas envolvidas e ela, em dado momento, ela é meio que obrigada a ir na igreja e traz toda essa sistemática da igreja numa grande favela do Rio de Janeiro. E aí, ali fala sobre isso, como a igreja manipula as pessoas por meio do medo. E também, para além disso, as pessoas que não têm nada, elas têm que se apegar a alguma coisa. Elas têm que pensar, meu Deus, um dia eu vou ser salvo, e vai ser Deus. Então, vou me pegar nisso aqui da igreja. Entendeu? Então, eu acho que a culpa de tudo isso é uma culpa do sistema. Eu vou fazer um comentário aqui, não tão, mas como dizia Marx, a religião é o ópio do povo. Parafraseando Marx. Mas Sim, é verdade. é um fato. Entendeu? Então, eu acredito nisso, muito nisso. E aquele comentário que você fez do quão recentes são as políticas afirmativas, né? O voto, por mais que ele seja democrático, ele também foi negado Sim. ao negro até depois da abolição. Foi Sim. uma conquista super recente também. Quando a gente fala, por exemplo, você fala em 100 anos, né? Fala em pouco tempo, realmente, porque nós estamos discutindo aqui 30 anos que o Brasil não mudou de lugar para nenhum. Você acredita que o Brasil não mudou? Em 30 anos, economicamente, não. Não mudou pra quem? Como um todo. Sabe por quê? Eu vou colocar assim, tô colocando do ponto de vista econômico, tá? Agora eu tô colocando do ponto de vista econômico e sociedade, como um todo. Não pensando em mim, ou pensando em um único grupo. O Brasil, frente vamos dizer assim, a comunidade internacional, ele perdeu muito espaço. A economia nossa, que era para ser uma economia mais pujante, era para ser uma economia mais, vamos dizer, avançada, até socialmente mais avançada, com mais emprego para todos. E aí eu coloco até uma concordância com você. Eu acho que essa política de é só o meu e eu vou segurar, atrapalhou muito isso. Tá? Atrapalhou muito. Teve classes que fizeram isso. Mas a grande população brasileira, não. Então, quando a gente fala assim, o Brasil tem que estar melhor, ele tem que estar melhor como um todo. Não adianta estar melhor para um ou para outro. Tem que estar melhor como um todo. Se não está melhor como um todo, não está ruim para ninguém. E eu não concordo com você. Por quê? Então, vamos lá. Eu não concordo. Eu não acho que o Brasil tá igual a 30 anos atrás, mesmo que eu não seja nem nascida 30 anos atrás. Por isso que eu pergunto que não tá melhor para quem? Pra quem que não tá melhor? Quando a gente fala assim, não tá bem pra todos o Brasil. Quem é o Brasil? Quem que são essas pessoas? Porque se a gente olha 30 anos atrás, e aí eu tenho que voltar, eu vim aqui pra falar sobre a questão racial, então eu tenho que fazer esse recorte racial. Quando a gente fala 30 anos atrás, assim, pensar que a gente teria um ministro no Supremo Tribunal Federal igual o Joaquim Barbosa era uma utopia. Pensar que a gente teria juízes negros era uma utopia. Tantos advogados negros era uma utopia. Que o negro teria casa era utopia. Que o negro poderia ir para a universidade tão mais fácil era uma utopia. Que poderia ter carro era uma utopia. Que não passaria tanta fome era uma utopia. Então, quando eu falo que não mudou nada para quem? Para o Brasil. Mas quem é o Brasil? Quem são essas pessoas? Porque há 30 anos era renegado esse direito. Ainda é. Mas eu não posso falar que em 30 anos a gente não avançou, porque eu acredito que a gente tinha avançado. Esse recorte que você fez de situação, eu comecei a viver o meu passado para analisar. Quando a gente fala 30 anos, essa questão assim do espaço para o negro, isso eu falo porque vivi essa época, tá? Nasci em 67. Você já tinha um avanço nesse ponto. A gente já tinha, vamos dizer assim, já era mais palpável. Essa visão que você tem realmente aconteceu. Mas você coloca na década de 70 até mais ou menos 85, 86, tá? Em 90 que começou a mudar alguma coisa. Então, 94, 95, já existia essa possibilidade. Mas antes, não era assim. E vou falar mais, tá? Você tinha situações que as pessoas mais velhas hoje, você já deve ter escutado isso.
eu discuto isso muito, né, com os amigos, né, cara? O pessoal hoje é um mundo mais chato, que você não pode conversar, você não pode fazer uma brincadeira. Você lembra, por exemplo, de 70, 80, né, que tinha, por exemplo, vamos colocar os Trapalhões, tá? Você tinha os Trapalhões que faziam essa brincadeira com o Mussum, era uma coisa normal. Aí eu falo assim, peraí, é normal pra você, mas será que ele gostava disso? Tá? Então, assim, naquele tempo, você tem que pensar assim, será que as pessoas gostavam desse tipo de brincadeira? Nunca gostaram. Nunca gostaram. Tanto é que hoje, vamos dizer assim, essa é uma situação que não pode existir mais, mas não porque se mudou o pensamento, é que se deu o direito da pessoa, sabe, a respeitar a outra pessoa. Mas isso nunca foi algo que as pessoas gostaram e a pessoa que sentia isso. Eu falo até, por exemplo, a gente fazia, eu, né, sempre treinei, né, treinei Kung Fu. Aí eu acompanhei toda a história do Bruce Lee, né? E no começo, quando ele começou, Estados Unidos, 60, 70, o ator chinês, ele era ridicularizado. Era uma coisa assim, tipo, sabe aquela coisa do Fu Manchu, aquela uma brincadeira. Será que eles gostavam disso? Você perguntou para eles se eles gostavam disso, tá? Então, assim, 94, década de 90... Não tinha lei. Não, década de 90 já tinha. Tanto, por exemplo, que eu trabalhei na polícia naquela época e o delegado que eu trabalhava era o negro, o Dr. Jair. Excelente pessoa. E o pessoal respeitava. Mas antes disso que eu vivia essa época também teve esse problema. Eu acho que hoje nós temos que pensar assim, pegar essa situação hoje, que nós temos aí uma situação de... Ainda existe muito racismo, tá? Tinha em 90, né? Mas já tinha uma certa mudança, mas está se avançando alguma coisa, tá? Mas com uma certa preocupação, eu tenho essa certa preocupação, até por conta não só de racismo, como tratamento com mulher, tá? Eu tenho 3 filhas, eu tenho que me preocupar com os meus também, né? E a gente sabe que essas questões de extrema desrespeitam mulheres também, independente de cor. E aí vai a próxima questão. Como que você está vendo? Qual a preocupação se tem com isso que está acontecendo no mundo? Com esse avanço desse pensamento extremista e se isso pode afetar o Brasil? E é abertamente, né? Estados Unidos É abertamente. No Brasil, é aberto. Não é uma situação que está o posta. Brasil ainda tem uma limitação aí, né? Do que se pode dizer ou não. Tem... Mas amanhã depois isso pode mudar. Quem imaginaria que um presidente americano faria o que o Trump está fazendo? E está fazendo. Realmente. Está fazendo. Você, até pessoalmente, assim, tem essa preocupação dessa crescente extrema que está acontecendo hoje? Supremacismo branco, né? Tenho. Na verdade, uma coisa que eu sempre questiono é a palavra jovem e conservador numa mesma frase. Tem gente que fala assim, eu sou jovem e conservador. Gente, mas você é O que é esse conservador? Eu não sei, os princípios cristãos, da Bíblia. Mas desde quando a Bíblia tem alguma discriminação? A igreja, né? Grupos, como a gente falou, que querem conduzir uma situação. Sim. Né? Então eles usam disso, do alto patriotismo da igreja para prezar esse conservadorismo, né? E não faz, assim, desculpa, mas não faz nem sentido essa questão dos jovens conservadores, pobres de direita. Eu falo, cara... esses dias eu vi uma postagem que a professora escreveu na lousa assim, o que era o capitalismo, o que era o comunismo, o que era o socialismo. E aí ela falava que no comunismo, quem tinha várias vacas tinham que distribuir as vacas aleatoriamente. E aí tinha uma pessoa X que eu vi lá, que é uma pessoa pobre, criticando isso. Eu falei, nossa, mas peraí, se houvesse essa distribuição, você não seria privilegiada? Você não ia receber vaca? Você ia receber a vaca. Porque essa vaca ia vir de pessoas que nem precisam daquela vaca. A gente fala sobre distribuição de terra, né? Como assim? O que você tá falando? Tipo, como assim? Você é uma pessoa vulnerável socialmente, economicamente, e tá criticando, não que eu seja comunismo, mas vamos parar pra analisar o cerne aqui do negócio, né? Se você tá levantando o capitalismo, né, que é o acúmulo de capital, e criticando uma política que
supostamente Distribuiria o capital. te distribuiria bens ou coisas ou terra ou vacas no qual você ia Distribuiria meio de subsistência. e você tá criticando isso. Aí eu falei, mas qual que é o sentido disso? Não faz sentido nenhum. E não faz. Então, eu não consigo entender por que essas pessoas estão assim, né? Principalmente os jovens. Tem muito jovem com esse pensamento. Jovem conservadores, jovens disso. Essa questão de supremacia branca. É uma doença. Sabia que parece que... É questão da bolha, né? É uma bolha. Sabia que parece que falam que Sorocaba é um dos lugares que mais tem cúpulas nazistas no Brasil inteiro? Células parece que teve. Células no Brasil Eu não duvido. todo. Eu não duvido. É um dado. Tem coisa Eu fiquei linda. sabendo, porque eu sempre vou em São Tem. Paulo. Aí, não sei, Sorocaba. Você sabia que Sorocaba tem o maior número de células nazistas do país? Eu fiquei, o quê? De pessoas que são nazistas. E você se sabe, junta. assim, o que talvez seja aí uma falta de uma pobreza de conhecimento. Sim. Não pobreza intelectual, de conhecimento. Eu acho que falta um pouco que as pessoas não sabem o que é nazismo. Se elas estudassem um pouco mais o que é isso e o que isso representou na história da humanidade, ninguém abriria a boca para falar uma Ah, eu descrição acho que abriria, sim. E também é uma falta de patriotismo, né? Se for ver, conhecer a nossa história. Tantos heróis negros. Mas, olha, eu ainda acredito, que se você chegar para uma pessoa pensante e abrir para uma pessoa pensante e mostrar o que aconteceu mesmo e ela ver aquilo que aconteceu, tá? Eu acho que uma pessoa pensante não vai admitir uma coisa dessa, tá? É porque eu acredito que essas pessoas, elas não não têm embasamento nem histórico de ciência. Elas acreditam em nada com nada. Aí talvez batendo naquilo que Falta você de falou. pertencimento, Eu acho que né? a condução está sendo errada. A condução hoje que está sendo no Brasil, ela precisaria melhorar. Né? Essa questão do patriotismo, né? Não tem como não falar dessa polarização Lula versus Bolsonaro. E aí, eu não sei se vocês viram a questão dos bonés. Sim. É tipo assim, o Tarcísio, o governador, vários conservadores de direita e patriotas com o boné do Trump. E aí o Lula colocando lá o Brasil é do Brasil. E aí o Lula saiu como errado e os conservadores como certo. E aí eu me pergunto, mas você não é patriota? Então assim, como é que você quer entregar o país para um estrangeiro? É um patriotismo que entrega, nunca vi isso. Igual essas questões assim, porque o Alexandre de Moraes ele não pode fazer isso, eu não tô defendendo lado nenhum, mas a questão do Elon Musk, do Twitter e tudo mais, não poder cair, isso é censura, mas assim, é soberania nacional. Isso. Soberania Não, nacional. mas ele é o... Mas Soberania. cada país tem a sua legislação, então a soberania... Inclusive, no caso, vamos citar aí Índia, que é uma legislação, inclusive, bem pesada também, o Elon Musk respeita. Por que não respeita do Brasil. o Brasil? Porque o Brasil está uma fala machista de pernas pernas. abertas. E aí, Entendeu? É isso mesmo, eles entregam. Bom, eu vi um presidente bater continência pra bandeira americana. Eu nunca vi isso. coisas assim. Você sabe que assim, eu não posso dizer que não é uma inveja, né? Mas eu acho que existem umas coisas no americano que eu acho que o Brasil deveria se espelhar. O povo americano, ele cultua a bandeira e o seu patriotismo, assim, ele é patriota. O povo americano é patriota. Eu acho que o Brasil também deveria ser, mas pro Brasil. Tá? E isso falta no Brasil. O Brasil a gente ainda tem, tudo que é de fora é melhor. Sim. É o espírito do vira-lata, né? Espírito do vira-lata. Esse culto à língua inglesa, a tudo, né? Então, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, você tem que falar inglês. Mas aí, se eles vêm aqui, você tem que falar inglês também. Não. Igual eu tava no carnaval, o Rio de Janeiro tava empestado de gringo. Eu falava, que isso? Estamos entregues. Pra todo lado era só inglês. E aí eu me nego, não falo. Você tá aqui na minha terra, fale português. Porque se eu for na Disney, eu vou ter que... No Brasil, speak português. Eu já falei muito disso aí. Entendeu? You speak English, speak, but in Brasil, speak português. Aí eu só falo assim, ó. Aí coloco o celular lá e tal. Mas assim, não falo. Então tem essa questão do vira-lata, né? E na verdade essa cultuação, se a gente for ver
a língua inglesa e tudo mais, ela vem desde quando o Brasil foi invadido, desde a Inglaterra, que era a grande potência mundial, depois passou os Estados Unidos. Então, assim, ó, muitos carnavais atrás pra gente desconstruir toda essa questão. Então, tudo é mais bonito. A língua é mais bonita, a música é mais bonita, a cultura é mais bonita, tudo é melhor. Eu falo, Por quê? por Os quê? filmes. Os filmes, as séries, sabe? Tudo é melhor. Pergunta do milhão. Pergunta do milhão não. Palpite do milhão. Sim. Vamos pensar que o Bom Senso Brasil, 30 anos. Hoje, quais são os passos que nós, na sua opinião, que nós devemos dar, começamos a fazer assim e aplicar para que, principalmente aí na sua questão, que é a questão mais social, a gente chegue a ser um país Mais igualitário. socialmente desenvolvido. Porque tem muito país que é por aí que é desenvolvido, mas não socialmente. Socialmente desenvolvido. Eu acho que começa, na verdade, a posição de poder, né? Porque somente uma pessoa negra no poder, e aí eu tô dizendo vários tipos de poder, vai pensar no povo dele. Então, eu acho que vem de baixo, de cima para baixo acaba vindo, né? Então, precisa de pessoas que vão pensar no povo negro, né? E no povo LGBT, e no povo indígena, nas pessoas com deficiência, né? Porque quando a gente fala sobre prosperar socialmente, a gente tá falando sobre todos esses recortes. Mas falando racialmente, eu acredito numa política que venha de cima para baixo. Então, pessoas negras em ambientes de poder, né? Não vai ser fácil, não acredito em 30 anos, mas também não vou ser utópica. Tipo, nunca vai acontecer. Acho que vai acontecer, mas vai demorar. Vai demorar. Mas eu acredito nisso. É no conhecimento. Você é bem pé no chão, não é uma coisa que se muda de hoje para amanhã. Não. É igual essas pessoas. Eu advogo para pessoas negras vítimas de discriminação racial, né? E aí a gente sempre tem as mesmas questões. Ah, mas não vai dar em nada. Ah, mas isso. Ah, mas o juiz vai achar aquilo. Mas a gente tem que usar a lei a nosso favor para educar também. Então, educar o judiciário. Muitas vezes eu não vou entrar com ação, sei lá, contra uma empresa só para que ela seja processada e o meu cliente ganhe dinheiro. Mas para aquela empresa, eventualmente, pensar algo para que aquilo mude. Um efeito pedagógico. Tem algo errado aqui. Eu sempre falo para cliente, enfim, qualquer conversa que eu vou, que eu não espero que as pessoas deixem de ser racistas, eu não espero isso. Mas eu espero que elas tenham medo das consequências. É isso que eu espero. É isso que eu espero. Eu não espero que uma pessoa deixe de ser racista, deixe de pensar que negro é melhor que branco. Eu espero que ela tenha medo. Não vou fazer, não vou falar, porque senão vai dar ruim. Pra mim, negro e branco é uma questão de melanina. Só. Eu acho que o mundo precisaria pensar assim. Somos todos seres humanos. Todos seres humanos. Nosso sangue é igual. Sim. E você mede pessoa por aqui. Não por cor de pele, por altura, por ser mais gordo, é mais magro. A gente precisa avançar para todos somos seres humanos, todos somos iguais. Deus nos fez assim, com as nossas diferenças, mas essas diferenças são feitas para quê? Para avançarmos, não para retroceder. Sim. Eu acho que a gente precisa começar a colocar essas ideias em escola, sabe, empresários, para difícil mudar, que tem pessoas que nasceram assim, mas a gente tenta. Aí você tá sendo utópico. Eu tenho. Você tá sendo bem assim. Tá sendo a questão histórica. Tá. Sim, mas vamos dizer, eu acredito, eu tenho que Tem que tentar. acreditar. Tá Eu certo. tenho que tentar. Como eu falei, eu não posso acreditar que eu não vou conseguir mudar um mundo em que tem pessoas que acham que é bonito bater, agredir mulher. Eu tenho 3 filhas. Uhum. Tá? Não dá. Tanto é que eu já. Mesmo. Eu tenho que acreditar, mas o que eu já fiz, né? Peguei a minha filha mais nova, botei no karatê e falei assim, se tentar erguer a mão pra você, você soca também. Mas eu tenho que acreditar que existe um nível de racionalidade nas pessoas e tem que trazer esse nível. Eu trabalhando com isso, não acredito mais nisso. Eu acredito que empresas, elas vão contratar pessoas negras, elas vão se adequar, elas vão treinar os seus funcionários, não porque elas acreditam que pessoas negras são tão competentes que pessoas brancas, porque de fato elas são, mas sim porque elas vão perder dinheiro se elas vão fazer isso. Então, cada dia vai ter mais ação, cada dia vai ter mais problema, então elas vão se corrigir por esse motivo. Agora, Vamos gastar com advogado. vão gastar com advogado. A gente se fala também muito sobre perca reputacional, né? Então, tem pessoas que, por exemplo,
há muito essa questão, por exemplo, do trabalho escravo, né? Então vamos falar que uma vinícola na fazenda lá que planta uva tem trabalho escravo. O consumidor final olha e fala, não vou consumir. E aí, esses consumidores finais, eles podem ir se somando, daqui a pouco abrir um rombo na empresa. Isso é uma perca reputacional, né? A reputação da empresa está sendo afetada por aquilo. Aí eu acredito que o dono vai olhar para isso, vamos falar, vamos tirar esse trabalho escravo, nananana, vamos adequar aqui e ali, mas não porque eu acredito que o fim do trabalho escravo, mas porque eu acredito que vai perder dinheiro, então vamos adequar. É nisso que eu acredito. Porque eu trabalho... Tem muita lógica. Entendeu? Eu acho que é isso. Porque trabalhando com isso, eu vejo que é assim que as pessoas... Eu não sei se vocês viram, até postei um vídeo sobre isso, sobre uma juíza que o advogado falou dela. Eu vi hoje, eu tava Saiu falando. essa semana. A juíza falou assim, Eu vi. num processo de inventário pro... A juíza não, perdão. O advogado falou pra juíza que a juíza tinha traços afrodescendentes e... Memória celular. Memória celular do açoite e alguma coisa da senzala. Afrodescendente com sangue de senzala e memória celular do açoite. Ela falou isso. Ele falou isso nos autos do processo, né? E daí... eu fiquei de cara, né? Eu tô de cara. Eu vi. E aí você fala... Por isso que eu falo que o conhecimento não salva tudo. Porque você acha que esse advogado que tem a consciência histórica do que o negro passou no açoite, do que o negro veio da senzala ainda, ele tem a capacidade de ir lá e falar, e aí você vai me falar que o conhecimento não vai salvar. Mas eu acho que esse advogado é louco. Verdade. Não Eu acho que ele é louco. Verdade. A gente não pode enlouquecer as pessoas. Olha, assim, agora eu tô falando como advogado, tá? Com um tempo. A gente vê cada coisa. A gente tem processos nossos lá. O que esse cara tá falando? Aí você vai ver a pessoa. Não tô falando que... Olha, eu vou envelhecer um dia, você vai envelhecer um dia. Às vezes, eu tenho um advogado que a gente pega as petições dele, né? Um colega contrário aí. Um colega eu falei, nossa, o que ele falou aqui? Você tem que pegar o Champollion lá pra fazer. Ele tem mais de 90 anos. É uma OB com 2 números só. Assim. Tem mais de 90 anos. Não é uma pessoa ruim, mas você percebe que, como qualquer ser humano que envelhece, perde um pouco a noção de algumas coisas. Mas esse advogado é novo. Não é novo? Como eu falei, mas eu acho que ele é louco. Porque mesmo uma pessoa assim, que queira externar alguma coisa, falar o que ele falou, é meio fora, tem limite de razoabilidade. Falei, pra mim... Não, eu achei um absurdo também, mas eu não acho que seja louco também, mas é um absurdo. Isso é supremacia branca. Isso é racismo. Aí disse que eu falei até um palavrão aqui, mas puta que pariu. Porque o que é racismo? O que é o racismo, o conceito de racismo? Supremacia branca, achar que um grupo racial é superior ao outro. Então, quando ele chama a juíza, de senzala, ele tá... Memória falando, do assunto. eu sou melhor que você porque eu sou Ele tá branco. tentando humilhar ela, mesmo que não tenha ganho na causa, nada. Não tem nada a ver. É uma supremacia branca. Ele já abandonou a causa. Você vai ver. Em poucos dias vai vir uma notícia desse cara foi pego e saiu lá com que não, camisa de força. Talvez presos, talvez com processo de Um racismo. processo, Processo de uma racismo. expulsão. Tem que alguma coisa. Uma reclamação ética, exatamente. Vai acontecer porque tem... Vai acontecer. Repercutiu. Repercutiu e também ele tem provas ali contra ele mesmo, né? E a maioria dos racistas, eles são assim, eles produzem provas contra si mesmo. Eu vejo cada loucura que eu falo, gente, a pessoa realmente não tá pensando e acha que a gente vive E acha que tá certo. Da impunidade, que não a lei. Acho que tá no Brasil Colônia. Finalmente, fale alguma coisa que você queira falar. Dá uma mensagem aí pros nossos ouvintes. Ai, não sejam tão esperançosos nem utópicos. A gente tem que entrar ali. Tem que lutar. Tem que ter o bom senso ali. Tem que ter o bom senso. A gente tem que ficar na miúda, analisando as coisas, né? A gente também não pode ser extremamente realista, nem extremamente fantasioso, pra gente preservar a nossa saúde mental. Acho que é isso, né? Não sejam racistas, não aturem condutas racistas na casa, no emprego, né? Busquem os seus direitos, principalmente quando eu falo isso para pessoas negras. Quando eu falo para pessoas brancas, pelo menos tenham medo. É o que eu falo. Deixar de ser racista? Não acredito nisso. Mas tenham medo, porque a lei tá ali, a gente tá processando todos os dias pessoas racistas, de todas as maneiras possíveis. A gente tá aí fazendo isso. E tem mais é que fazer isso mesmo. Isso. E a gente tá trabalhando nessa luta que com certeza vai demorar muito, mas a gente faz a nossa parte. Acho que é isso. Muito obrigado, doutora Rayana. Muito sucesso aí como presidente, para a comissão, Obrigada. dos trabalhos. Muito O espaço está aberto. Palavras, espero que tenha gostado da Sim, conversa adorei. com a gente. Volte mais vezes, eu gostei também. Obrigada, agradeço pelo convite. Muito bom.